98, de 29 de março de 2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Omerê, o qual foi encaminhado para parecer da assessoria jurídica, bem como das comissões. Na sequência, nas matérias em segunda votação, o presidente solicitou a leitura do projeto de lei 1172, que concede a isenção de imposto predial e territorial urbano IPTU aos portadores de doenças graves no município de Omerê, o qual foi submetido à votação, aprovado em segundo turno de votação, sendo encaminhado ao Poder Executivo. Também tivemos o projeto de lei complementar 146, que é um complemento do antecessor, que inclui o artigo à lei complementar número 12 do ano de 2003, que autoriza conceder isenções de tributos municipais mediante lei específica, o qual também foi submetido à votação e aprovado em segundo turno de votação, sendo encaminhado ao Poder Executivo. Na sequência, o presidente abriu espaço para as considerações finais. O vereador Juarez Buffon solicitou para que possa ser revisto nas estradas do interior a colocação de macadame. O presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 16 de junho, na sede da Câmara Municipal. O inteiro teor desta ata pode ser encontrado na gravação da sessão, disponível no YouTube, no Facebook e também no site da Câmara. Submeto à ata a apreciação dos vereadores. Os que concordam com o seu teor permaneçam como estão. Não tendo nada a alterar ou acrescentar, declara a ata aprovada. Arquive-se. Expediente inicial. Solicito ao secretário que proceda à leitura do ofício resposta número 347 de 2025, referente ao requerimento número 21 de 2025. Então, esse ofício de resposta, ele traz o esclarecimento de algumas questões que foi realizado aqui por essa Casa de Leis. Então, o requerimento foi o requerimento 21º, então, de autoria dos vereadores Rudinei Lauermann, Melânia Aparecida Volpato Barrichello, Ivonei Camilo Pascoal e Juarez Buffon. O primeiro questionamento era: esclareça a chefe do Poder Executivo Municipal as razões de disponibilizar ou permitir que o assessor jurídico do município, senhor Ivair Seron, tenha acompanhado, na data de 20 de setembro de 2024, junto à Promotoria de Justiça da Comarca de Videira, o ex-servidor comissionado Yuri Piccoli Renz, a fim de firmar acordo em razão da prática de atos de improbidade administrativa por parte deste, que importaram em lesões aos cofres públicos municipais, conforme os autos do processo, e aqui daí tem a numeração do processo do Ministério Público, em trâmite junto à segunda vara da comarca de Videira, sendo que o assessor jurídico percebe vencimentos pagos pelos cofres públicos municipais. Então, a resposta desse questionamento é a seguinte: em que pese a boa vontade da Câmara de Vereadores mostrar serviço na fiscalização dos atos da administração pública municipal, antes é necessário que os autores do requerimento e, por extensão, dos demais legisladores, certifiquem-se da veracidade dos fatos para não cometerem injustiça e disseminar o ódio, a inveja, o ciúme e as desavenças entre os poderes e as pessoas, pois toda e qualquer notícia e outra informação precisa ser checada, conferida e analisada com cautela e prudência para não cair na onda das fake news, que tem sido o estopim do ódio, entre aspas e em negrito, em todo o mundo, o qual desencadeia ou inflama o ódio, o ponto de partida para a manifestação de sentimentos negativos e preconceitos. É o que, por assim dizer, também entre aspas, acende o sentimento de ódio, como a mecha de uma bomba que, ao ser acesa, causa uma explosão em meio à sociedade. Assim sendo, ao contrário das informações propaladas pelos vereadores, a verdade, em primeiro lugar, é que o ex-servidor do município, Yuri Piccoli Renz, não causou lesão aos cofres da Fazenda Pública, e tampouco o assessor jurídico advogou contra os interesses do município de Omerê. O que aconteceu é que, quando o Ministério Público ofereceu a
persecução civil em face do senhor Yuri, para que este pagasse ao município de Iomerê a quantia de aproximadamente R$ 2.500, como já o fez, pelo fato de não ter registrado os horários de entrada e saída em alguns dias da época em que ocupou o cargo público no município de Iomerê. O assessor jurídico acompanhou e assinou a minuta com o Ministério Público, pois era do interesse do município, que receberia como realmente recebeu os valores do acordo. Portanto, a informação de que o ex-servidor Yuri tenha causado lesão aos cofres do município, como também a notícia de que o assessor jurídico tenha advogado contra os interesses do município, é fake news em caixa alta, que devem ser repudiadas também em caixa alta, por todos. Quanto ao item 2, informe a senhora-chefe do Poder Executivo Municipal se foram instaurados procedimentos administrativos a fim de apurar os atos de improbidade praticados pelo então diretor de Desenvolvimento Econômico, Yuri Piccoli Hens, que se valia do cargo e vantagens daí decorrentes para o benefício próprio em função de outras atividades em evidente prejuízo ao erário público. Então, a seguir a resposta. Como frisado no item 1, o Ministério Público celebrou com o ex-servidor Yuri, abre aspas, acordo de não persecução civil, fecha aspas, que é um negócio jurídico celebrado entre o promotor de justiça, entre parênteses, Ministério Público, e a parte acusada por suposto ato de improbidade administrativa, com o objetivo de evitar o ajuizamento de ação civil pública por improbidade. Em outras palavras, o nome desse processo é um acordo que permite a resolução do caso sem que siga o processo judicial, mediante a aceitação de condições e aplicação de sanções aos agentes responsáveis. Portanto, mesmo que o Ministério Público não tivesse celebrado o acordo e a persecução civil, a Administração Pública Municipal de Iomerê não teria motivos para instaurar processo administrativo para apurar supostos atos de improbidade, pois o Poder Executivo tinha e tem plena convicção de que o ex-servidor Yuri jamais cometeu qualquer ato improbo que viesse a causar lesão à Fazenda Pública Municipal. Ademais, o Poder Executivo não faz falsas acusações e tampouco dissemina fake news, pois não registrou qualquer fato que tenha desabonado a conduta do ex-servidor no tempo em que esteve no cargo. Fato é que sempre cumpriu fielmente com suas obrigações e não causou qualquer tipo de lesão aos cofres públicos. No que diz respeito ao item 3, nos termos delineados nos itens anteriores, o Poder Executivo Municipal reitera a plena confiança nos seus servidores, que é exemplo do Dr. Ivair Seron, atual assessor jurídico procurador do município, todos desempenham suas funções pautadas nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos expressamente no texto da Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais. E mais, o Poder Executivo é sabedor de que todos desenvolvem suas funções com respeito e supremacia ao interesse público e à razoabilidade, e agem de forma neutra, sem favorecer ou prejudicar qualquer pessoa ou grupo específico. E mais, o sistema republicano adotado no Brasil é claro e transparente ao afirmar que é prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo gerenciar seus servidores sem interferências de outros poderes. Esclarece-se que o Poder Executivo é responsável pela administração e gestão da máquina pública. A autonomia está condicionada apenas à Constituição e às leis que regulam a função pública. Em resumo, o chefe do Poder Executivo, no caso de Iomerê, prefeita municipal, tem a capacidade de gerenciar seus servidores, apenas limitada pelas leis e normas que regulam a função pública e pelos mecanismos de controle e fiscalização que demais poderes e pelos direitos e garantias dos servidores, isso sem interferência direta de outros poderes. Ademais, abre aspas, poderes independentes e harmônicos, fecha aspas, refere-se à divisão e ao relacionamento entre os três poderes do Estado em um sistema democrático, legislativo, executivo e judiciário. A Constituição brasileira de 88, em seu artigo 2º, estabelece que esses poderes são independentes e atuam de forma harmônica entre si. Independência.
Cada poder tem suas funções e atribuições específicas, sem interferência ou subordinação direta de um ao outro. Isso evita que um poder concentre demais o poder e que o poderia levar à tirania ou à falta de equilíbrio. Harmonia. A colaboração e o respeito mútuo entre os poderes são essenciais para o bom funcionamento do Estado e para a garantia dos direitos dos cidadãos. A harmonia não significa que os poderes devem concordar em tudo, mas sim que devem buscar um equilíbrio que permita a execução das leis e a promoção da justiça. A separação dos poderes e a harmonia entre eles são pilares da democracia e garantem que o Estado atue de forma equilibrada e justa, o que não se admite nos dias atuais, onde a comunicação é aberta e instantânea, que se jogue no ar das falácias fake news com o único propósito de atacar pessoas de bem, que estão trabalhando honestamente e com plena capacidade técnica profissional. No mais, acusações infundadas, sem conhecimento da verdade plena, é um ato que apequena o ser humano, que a faz e destrói uma sociedade, o que não podemos aceitar. Por fim, questionar ou atacar a conduta profissional, ética, honesta e proba de qualquer servidor ou cidadão, sem antes certificar-se dos fatos, é, na perspectiva bíblica, desprezar o próximo, considerado o mesmo que desprezar Deus. A Bíblia ensina que Deus se manifesta em seus filhos e que tratar o próximo com desprezo é, na verdade, negar a Deus que se encontra no outro. Portudo, o Poder Executivo ratifica-se que o assessor jurídico, ao contrário do suscitado pelos vereadores no requerimento, atuou na defesa e interesse do município de Omerê. Não fosse o bastante, levamos a público nossa gratidão e respeito ao nosso assessor jurídico e a todos os nossos servidores pela dedicação, profissionalismo, ética e respeito que dedicam a todos, sem olhar a cor da pele, religião, condição social ou cor partidária. Queremos deixar transparente a todos que nomear ou exonerar servidores do Poder Executivo é função exclusiva da prefeita, e esta não precisa que digam como e ou quando fazer, pois sabe muito bem administrar o município nos termos democráticos imposto pela vontade do povo iomerense, que a reelegeu pela segunda vez consecutiva. Reitero a todos os vereadores as portas que as portas do Poder Executivo estão abertas e a vida funcional de todos os servidores são públicas, para que antes de lançar dúvida de qualquer ato e fato, busquem nas informações corretas, fidedignas, para que não se cometa injustiças. Não nos esqueçamos, abre aspas, palavra lançada, verdade ou mentira, não se consegue mais recolhê-la. Fecha aspas. Atenciosamente, Luci Peretti, prefeita municipal de Iomerê. Solicita ao secretário que proceda à leitura do ofício número 361 de 2025, referente ao convite para audiência pública. Então, o ofício é um convite para audiência pública que tratará do Plano Plurianual, o PPA, referente, então, ao período de 2026 a 2029, que será realizada no dia 23 de junho, às 14 horas, no auditório da Prefeitura Municipal. Arquive-se. Solicita ao secretário que proceda à leitura do ofício número 411 de 2025, referente ao convite para audiência pública. Então, o ofício número 411 também é um convite para uma audiência pública, e a temática desta audiência pública será urbanização e ampliação do perímetro urbano, que virá acontecer, então, no dia 24 de junho, às 9 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal. Arquive-se. Solicita ao secretário que proceda à leitura do ofício resposta número 406 de 2025, referente à indicação número 32 de 2025. Então, esse ofício, ele é uma resposta à indicação dos vereadores Melânia Aparecida Volpato Barrichello e Max Falquete Cossul. A indicação era a seguinte:
para que o Poder Executivo avalie a viabilidade em colocar guarda-corpos na ponte da comunidade de Bom Sucesso, próximo à nova praça, bem como guarda-corpos bilateralmente nas calçadas que terminam com acesso ao barranco para o rio. Então, a resposta da indicação. A administração municipal, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e o setor de engenharia, já está providenciando a elaboração do projeto para o referido local e posteriormente encaminharemos para que o mesmo seja licitado. Nosso objetivo é executar a ação o mais breve possível, visando garantir a segurança de todas as pessoas, especialmente das crianças que circulam pela área. Agradecemos desde já pela atenção e colaboração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Então, o ofício de resposta vem assinado pela prefeita municipal, Lucy Peretti, e por Bruno Felipe Eppelin, secretário de Infraestrutura. Solicita ao secretário que proceda à leitura do ofício número 410 de 2025, que encaminha o projeto de lei complementar número 147 para apreciação. Então, esse ofício, ele informa que está dando entrada nesta Casa de Leis um projeto de lei complementar que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, criando mais uma vaga para o cargo de agente de combate às endemias e altera o anexo 1º da Lei Complementar número 115 do ano de 2023. Determino que seja encaminhado para parecer jurídico de nossa assessoria, bem como das comissões. Solicita ao secretário que proceda à leitura do ofício número 360, referente ao convite a participar do Seminário Regional do Leite. O município de Iomerê tem a honra de convidar todos os vereadores e vereadoras, e também estendendo já o convite a toda a comunidade, para participar do 15º Seminário Regional do Leite, que será realizado no dia 1º de julho de 2025 no Salão Paroquial de Iomerê, com o objetivo de promover o fortalecimento da cadeia produtiva do leite em nossa região, reunindo produtores, técnicos e gestores públicos e demais profissionais ligados ao setor. A produção leiteira representa uma das principais atividades econômicas dos municípios do meio-oeste catarinense, sendo responsável pela geração de emprego, renda e pela permanência das famílias no meio rural. Além disso, a constante busca por inovação, qualidade e sustentabilidade torna esse setor essencial para o desenvolvimento socioeconômico regional. Então, nós solicitamos que a quem nos ouve, né, já estão todos convidados, mas que possam fazer a confirmação da sua presença, né, até o dia 27 de junho de 2025, pelo WhatsApp aqui da Prefeitura, através, ou por telefone, né, 3539-6000 com a Neuza. Eu vou só fazer, então, a leitura também da programação. Então, repetindo, dia 1º de julho, no Salão Paroquial de Iomerê, às 9 horas, inscrições, recepção, café de boas-vindas. Às 9h30, abertura. Às 9h45, teremos a primeira palestra, Tendências e Mercado do Leite, com o palestrante Gustavo Zanella Doerink, médico veterinário, né, na área de lácteos corporativo da Aurora. Às 10h45, palestra Estratégia do Uso de Alimentos Conservados na Produção Leiteira, com o palestrante Carlos Mader Fernandes, engenheiro agrônomo, mestre em agroecossistemas e também extensionista rural da Ipagre. Às 11h45 teremos o almoço e às 13h30 dia de campo na propriedade de Dilso Candiago, Sistema Produtivo de Pastagens, Estratégia da Família com Alimentos Conservados, Criação de Terneiras e Novilhas. Essa será então a temática dessa visita técnica, né? Então a propriedade se localiza na linha Santa Terezinha. E às 15 horas, então, acontecerá o sorteio de brindes e também o encerramento. Então, em nome de todos os vereadores, quero agradecer o convite e que com certeza será um sucesso. Estaremos fazendo a confirmação no decorrer da semana. Presidente, só então lembrando que o convite vem, junto com o ofício, vem assinado pela prefeita Lucy Peretti, pelo vice-prefeito Joresburga e pelo secretário da Agricultura, Fernando Modena.
Perfeito. Arquive-se. Indicação. Solicito ao secretário que proceda à leitura da indicação número 36 de 2025. A indicação, ela é da autoria dos vereadores Max Falquete Cossu e Melânia Aparecida Volpato Barrichello, para que o Poder Executivo realize um estudo de viabilidade para a colocação de um redutor de velocidade na comunidade de Bom Sucesso entre as propriedades de Antônio Munir Olegnani, Virgílio Cantu e Lorena Barrichello. Submeto a indicação à discussão. Boa noite a todos. Boa noite a prefeito, vice-prefeito, aqui presentes e demais. Então, essa indicação, eu até estive conversando com o executivo, né, e com o secretário de obras para ver a possibilidade, a legalidade, né, de ser feita antes mesmo de fazer a indicação, né. E sim, é algo que pode ser feito, sim. Então, juntamente com o vereador Max, que é da comunidade também, e vê a realidade do problema, né, da velocidade dos veículos que por ali passam. Então, a nossa preocupação desses redutores de velocidades, talvez as lombadas, né, é a questão que ali transitam mais pessoas idosas e crianças, né. Depois ali da construção da praça, também ali esse local ele é mais transitado, né? As crianças até usam esse espaço da rua para bicicleta. Então ali realmente a velocidade, eu moro no início da rua ali e a gente vê que o problema é grande ali quanto a isso, né? Então a gente pede que se possível ser atendidos, né? Para questão de segurança mesmo, né? E preocupação com a população, né? Era isso. Só complementando, né, Meli, é uma solicitação das próprias famílias, né, que estiveram nos procurando, então ali tanto a Lorena, a Sueli, o Virgílio, ali o Tonho, a Mari, o Luan, o José, a Ana, então a gente conversou e a gente disse, né, e agora, como a Meli colocou, a nossa comunidade aumentou a circulação das crianças justamente por causa ali da nossa nova praça, né? Então é mesmo por uma questão de segurança. Então a gente conta com a colaboração de vocês para que vocês possam fazer esse estudo e avaliar a viabilidade, de repente sentar com os moradores lá da rua para definir um local estratégico também. Ainda em discussão? Encerrados os debates, submeto a indicação à votação. Itamar. Sim. Juarez. Sim. Ivonei. Sim. Odir. Sim. Rudinei. Sim. Melânia. Sim. Luiz Carlos. Sim. Max. Sim. Declaro aprovado em votação única a indicação número 36 de 2025. Encaminhe-se ao Poder Executivo. Tribuna Livre. Convido a digníssima senhora prefeita Lucy Peretti para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente da Câmara, o Júnior, todos os vereadores, vereadora, nosso vice-prefeito aqui, o Juarez, os membros aí da Covicap, né, o Douglas, o Maier, o Silvio, o Bogoni, também a imprensa, né, o Fabiano, e os que nos acompanham também de casa. E eu venho hoje fazer uso da tribuna para falar de algo que nos trouxe bastante alegria e de muita importância também, que estamos recebendo um novo título. Além de sermos a capital da suinocultura, Iomerê também passa a ser do cordeiro. Então eu vou contar um pouquinho como é que foi que isso tudo aconteceu. Então, na sessão da Assembleia Legislativa, realizada no dia 11 de junho, foi aprovada pelos deputados o projeto de lei
e que aguarda a sanção do nosso governador Jorginho Melo, que reconhece oficialmente o município de Iomerê como a capital catarinense da suinocultura e do cordeiro. Gostaria de expressar meu profundo agradecimento a todos os envolvidos nesta importante conquista. A ideia teve início lá em Chapecó, durante uma reunião da Rota da Ovinocultura de Leite, ocasião em que a Covicap apresentou ao senhor Daniel Benitez Ojeda, representante do Ministério da Integração e Desenvolvimento, todo o crescimento e potencial da atividade da ovino-caprinocultura no nosso município. Estavam presentes naquele momento, naquela reunião, o senhor vice-prefeito Juarez Borga, o senhor Fernando Modena, que é o nosso secretário de Agricultura, o senhor Anderson Borga, presidente da Covicap, e o senhor Douglas Ardo, secretário da cooperativa. Eles retornaram de lá entusiasmados com a possibilidade de Iomerê não apenas manter o título da capital catarinense da suinocultura, mas também conquistar o reconhecimento como capital catarinense do cordeiro. Em um novo encontro para a organização do evento que nós tivemos aqui no dia 28 de maio, da Rota da Ovinocultura em Santa Catarina, novamente com a presença do Ministério da Integração e Desenvolvimento, definimos que iríamos fazer os convites pessoalmente às autoridades lá em Florianópolis. Assim, visitamos o secretário de Agricultura, o senhor Carlos Chiodini, que naquele dia nós fomos recebidos pelo secretário, pelo adjunto. A presidente da SIDASC, a senhora Celes de Matos. Também estivemos na FAESC, onde conversamos com o presidente, o senhor José Zeferino Pedroso, sobre o desenvolvimento da ovinocultura, o impacto econômico da atividade e a importância da Expo Iomerê. Por fim, visitamos o gabinete do deputado estadual Altair Silva, que também é presidente da Comissão da Agricultura da ALESC, levando a ideia ao deputado, e que desde o início abraçou esta causa, orientando-nos quanto à documentação necessária e oferecendo total apoio à proposta. Destaco também o papel fundamental da nossa Câmara Legislativa Municipal, que prontamente aprovou a moção de apoio ao projeto, demonstrando comprometimento com o desenvolvimento local desta atividade. Ressalto ainda os avanços obtidos na evolução genética dos rebanhos, que vem resultando em significativos ganhos de produtividade e qualidade. Esses progressos têm contribuído diretamente para o fortalecimento da nossa economia, movimentando atualmente mais de 5 milhões na ovinocultura. Valorizamos e muito os nossos suinocultores, que hoje são os responsáveis por mais de 200 milhões no movimento econômico do município. E reconhecemos que há espaço para esta nova cadeia produtiva. Por isso, meu sincero agradecimento aos vereadores, à Covicap, ao deputado estadual Altair Silva, e em especial a vocês, suinocultores e criadores de ovinos, que com tanto empenho e dedicação têm contribuído para o desenvolvimento de Iomerê. E é com muito orgulho que hoje celebramos este reconhecimento, Iomerê, capital catarinense da suinocultura
e do Cordeiro. E nós temos agora o vídeo que então nós vamos colocar da sessão lá da Assembleia Legislativa. Nós vamos colocar para que todos possam partilhar, né, deste momento. Turno único, PL 264-2025. Autor, deputado Altair Silva. Reconhece o município de Iomerê como a capital catarinense da suinocultura e do cordeiro. Com emenda supressiva, pareceres favoráveis das comissões em discussão. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Altair Silva. Iomerê é um município de Santa Catarina que mais tem se destacado na produção per capita na área da suinocultura, um município que tem se desenvolvido muito, e o município que mais cresceu a produção da área de cordeiro, ou seja, a ovino-caprinocultura cresceu de forma vertiginosa, transformando numa das grandes fontes de renda para o município. E por isso nós apresentamos esse projeto de lei, né, para que o município seja reconhecido pela suinocultura e pelo cordeiro, né, pela sua produção e pela pujança e a genética que também tem disseminado para os municípios de Santa Catarina. Por isso nós pedimos o apoio de todos os senhores deputados que votem favorável à matéria por ser relevante, porque fortalece também o agronegócio catarinense. Encerrada a discussão. Votação, deputados que aprovam, permanece como se encontra. Aprovada a matéria em sede de turno único. Aprovado, né? Muito obrigada pelo espaço, pela atenção de todos. E volto a mencionar a Covicap, que muito está com a gente, né, nessa questão da ovinocultura. Temos o espaço, como eu falei, e então é mais algo que a gente valoriza, já colocamos na nossa merenda escolar, as nossas crianças já estão aprendendo a degustar esta carne saborosa, nutritiva, desde cedo. Muito obrigada a todos. Então, obrigado à prefeita Lucy Peretti, obrigado ao deputado Altair Silva, aos produtores, que com certeza foi mais uma grande conquista para o nosso município. Agora, então, quero deixar as considerações finais em aberto. Quem queira fazer o uso da palavra, fique à vontade. Boa noite, senhor presidente. Primeiramente, também cumprimentar nosso prefeito, demais colegas vereadores, nosso vice-prefeito, nosso ex-secretário de Finanças, o Douglas, e demais pessoas que estão conosco aqui. Senhor presidente, parabenizar o nosso município dessa grande conquista que é hoje ser a capital catarinense da suinocultura e da ovinocultura. Ovinocultura não, do borrego. Então, assim, a gente só tem a agradecer o empenho desses agricultores que vêm a buscar esse trabalho tão árduo que é ficar lá na agricultura e tendo uma nova oportunidade, principalmente para a juventude se manter lá. Essa é a oportunidade que a gente tem e esse respaldo que chega agora. Então, eu mereço transformar na capital catarinense da suinocultura e também do borrego, então é de grande valia. A gente sabe dos números que foram apresentados para nós há dias atrás. Então, isso é um trabalho que começou eu acredito que a primeira comunidade a ter tanto borrego foi na linha Bride, na comunidade da Aparecida, depois foi se expandindo, lá o Silvio começou, depois Douglas, depois foi para a linha Paulina, Bom Sucesso. Então a gente vê que foi um trabalho assim não foi um passo cumprido, foi passos curtos, mas que chegaram no objetivo. Lá teve o Ivo Périco e muita gente que se empenhou para chegar em Iomerê, onde que chegou até hoje. Mas esse é um dos assuntos, senhor presidente. Mais um assunto, esse final de semana o nosso município de novo passou pelo problema da água. Muita gente nos procurou, daí eu fui conversar também com
com o rapaz que cuida da Casan, e ele me orientou que o que aconteceu foi aqui na tubulação da água, que na construção do muro ali teve um acidente, e acho que a draga deve ter quebrado os canos, e levou em parte dos canos, terra, e por isso que teve o problema da água, que não sei se foi resolvido hoje, mas acredito que deve ter sido resolvido, porque ninguém mais nos procurou. Então, só para deixar claro que foi um problema que aconteceu, dessa vez não foi um problema da Casan, foi um acidente que teve aqui, que quebrou na parte da tubulação aqui do lado, né, que está sendo feito o muro, que, assim, ele passou o final de semana inteiro tentando resolver, mas não conseguiu. Então, nós ficamos praticamente aí umas quase 48 horas, eu acho, sem água, em algumas torneiras chegando barro, mas é que é condição, né? Um erro, aconteceu um acidente aqui quando foi mexido e o resultado veio depois. Na verdade, só não te interrompendo, mas conversei também com o Vadeni, logo em sequência, meia hora depois, ele conseguiu resolver esse problema e durante o final de semana, isso na sexta, sábado e domingo, os reservatórios estavam cheios, mas não conseguia identificar onde estava o problema. Realmente tinha pontos que a gente estava recebendo água, tinha pontos que em algum momento não estava mais recebendo, provavelmente por ar na tubulação, mas a questão do problema em si é que ele até conseguiu resolver logo em sequência. O problema foi o pós que acabou gerando ar na tubulação, que ele passou realmente o final de semana todo tentando resolver e não teve sucesso. Segundo o que ele me informou, ele achava assim, que tinha algumas tubulações que vinham de 75 e baixava para 60, para 40, e claro, você vai em alguma coisa lá, vai obstruir a passagem mesmo. Mas só para a gente deixar claro o que aconteceu no final de semana aí, que a gente mais uma vez passou com esse problema da água, mas acredito eu que já foi resolvido. Outro assunto, senhor presidente, hoje eu estou meio... nós temos a presença do bispo, já faz quase uma semana, e ele estará em Omerê por 12 dias. Em conversa, nós de bastidores, ficou decidido então que nós iríamos fazer uma moção de agradecimento ao tempo dele destinado à nossa paróquia. Nós, em Omerense, há poucos dias saiu dados do IBGE que em Omerê, mais de 80% da nossa população é católica. Então, graças também à disponibilidade dos padres e do bispo, nosso Iomerê, ele se concretiza como um município também 100% cristão, mas 80% católico. Então, nós temos que... Isso é dados do IBGE, não é números exatos. Então, acho que nós fazendo essa moção e para fazer uma entrega para ele no domingo, quando ele vai celebrar a missa aqui da paróquia, dessa moção, se nós pudéssemos votar agora, depois a gente faz o... Então, conforme conversamos antes de iniciar a sessão, quebrando um pouco o protocolo devido ao tempo também, temos que aprovar e entregar a moção ainda esta semana para o bispo. Coloco em votação, então, a moção de aplausos e agradecimento ao bispo. Itamar. Sim. Juarez. Sim. Ivonei. Sim. Odir. Sim. Rudinei. Sim. Melânia. Sim. Luiz Carlos. Sim. Max. Sim. Declaro aprovada em votação única. Peço que seja, então, encaminhada ao bispo e que conste em ata. Então, senhor presidente, só prosseguindo, então, como eu falei, domingo daí a gente faz a entrega da moção na festa lá, eu acho que o senhor presidente seria a pessoa certa para fazer lá na hora da missa, que nós, a maioria, provavelmente estará trabalhando no evento, né? Então, se o senhor presidente fazer a entrega para nós seria bom, e seria bom até maior número de vereadores, se pudesse estar presente na hora da missa lá, que eu acho que é bem importante. A gente vai fazer as conversas lá com o padre para ver qual é o melhor momento, mas eu acho que vai ser bem importante, a população vai estar ali. E só lembrando que nesse final de semana, então, nós teremos festa aqui na paróquia. Sábado tem bingo, bucho, tudo mais, e no domingo a nossa festa com a primeira Eucaristia. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, então, só de parabenizar as organizadoras da nossa feirinha novamente. Todo mês a gente faz uma lembrança aqui, mas em especial porque nesse mês elas estiveram recebendo a visita técnica, né, de servidores de outros municípios, então Tangará, Ibiã, para poder acompanhar o projeto que vem sendo desenvolvido e aprimorado, para que seja, né,
utilizado como referências os nossos municípios vizinhos. E também destacar, além de todos os agricultores e empreendedores e artesãos, a presença das nossas crianças, né, Meli? Onde eles desenvolvem o projeto da educação empreendedora e acabam, dentro dos componentes da educação integral, estar desenvolvendo a educação financeira, o empreendedorismo. Então, todo mês eles estão participando com os professores, tiveram bastante trabalho para fazer a confecção dos produtos. Você participou ativamente também com eles, né? Então, nesse mês, o professor Maurício, a professora Ana, a professora Eliane, a professora Grace, que estiveram acompanhando, mas todos os professores da escola se empenham muito e vão revezando na exposição e tudo mais. Então, gostaria de deixar essa menção de agradecimento e parabenizá-los. Então, esse final de semana também estive presente em Videira, estava tendo o campeonato Circuito de Xadrez, tivemos premiações aqui na nossa cidade. Gostaria de parabenizar, então, o professor Paulo Tico Tico, ao diretor de esportes Henrique Locatelli, e também aos alunos, era o Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-14. A nossa atleta Manuela foi campeã no xadrez, fez uma ótima participação. No domingo também foi em Freiburgo, dando sequência ao campeonato, e também tivemos medalhas. Então gostaria de, mais uma vez, parabenizar o professor Paulo Tico Tico e os nossos atletas que estavam presentes. Gostaria também, então, tivemos um comunicado do Senado Federal, no qual vou ler então o ofício que ele nos mandou. Prezado senhor, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informar-lhe que indiquei a Prefeitura Municipal de Iomerê como beneficiária da emenda impositiva individual. Então, o número da emenda com o valor de R$500 mil na forma de transferência especial para aquisição de uma pá carregadeira para infraestrutura produtiva. Coloco meus gabinetes em Florianópolis e Brasília à disposição de Vossa Senhoria para maiores informações. Então, assinado pelo nosso senador da República, Esperidião Amin. E também temos da Assembleia Legislativa, vimos através deste comunicá-lo através da Vossa Excelência e aos demais vereadores do município, que será paga até a próxima semana a emenda parlamentar impositiva estadual do orçamento de 2025, de autoria deste deputado, conforme consta no Diário Oficial, publicado em 6 de junho de 2025, no valor de R$500 mil, conforme detalhada no documento em anexo, destinada a esse município para apoio financeiro para a pavimentação asfáltica na estrada que liga o município de Pinheiro Preto, em atendimento ao pleito da Prefeitura, senhora Luci Peretti. Aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Então, assinado pelo deputado estadual Nilson Berlanda. Então, quero agradecer ao deputado estadual Nilson Berlanda e ao senador Esperidião Amin, e também a nossa prefeita que lá esteve fazendo os pedidos e foram atendidos. Quero desejar então aos demais uma boa semana e, caso mais alguém queira fazer o uso da palavra. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária, a ser realizada no dia 23/6 de 2025, na sede da Câmara Municipal. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook e YouTube. Boa noite.